ao Senhor Jesus, amém? Jesus sofreu por nós, hein? Segundo a palavra, ele sofreu desde... Ele nasceu e já começou a perseguição. A perseguição começou desde da manjedoura lá. Aí foi ele. E antes dele começar o seu ministério aqui na terra, ele foi levado ao deserto. E aí ele foi tentado. Mas ele usou a palavra de Deus para derrotar o inimigo. E por causa dele hoje, por causa de Jesus, nós podemos hoje, no nome dele, pisar na cabeça. Você tem que crer na autoridade que Jesus deu para você. Nunca deixe de usar o nome dele. Vai valer a pena no final, como já valeu lá na cruz, quando ele foi crucificado. Nós passamos aqui, não chega nem aos pés do que ele passou. Mas não valeu a pena. Diz a palavra do Senhor: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Vamos repetir essa palavra? Reinarão em vida. Mais uma vez, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Pode se sentar. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos garantindo aqui que nós estamos reinando em vida. Amém. Amém, igreja. Porém, quando nós pensamos assim, reinar, nós já imaginamos a coroa, né? Aquele trono bonito, as vestes, as honras, os tesouros, né? Vocês já foram naquele castelo lá onde ficam as joias da rainha? É um castelo só para joias dela. E nós imaginando, essa é a nossa imagem de reinado, não é? E eu, por muitas vezes, ouvindo essa palavra, reinar em vida, reinar em vida, reinar em vida, vinha sempre à minha mente essa ideia de reinar, porque Deus, Ele é um Deus
que supre as nossas necessidades. O Senhor, Ele é aquele que honra, é aquele que tem prazer em abençoar, é aquele que abre os céus e derrama chuvas de bênçãos sem medidas, aquele que abre portas de emprego, é aquele que, nos dá a nossa casa própria, o nosso carro, a nossa empresa, tudo que nós precisamos. Era sempre essa imagem que vinha na minha mente. Porém, hoje o Senhor me mostrou, me deu uma outra direção. E me fez entender, abrir o horizonte. Claro que o nosso Deus tem prazer em nos honrar em todas as áreas da nossa vida. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Rei. Amém? Amém. Mas o Senhor me levou a pensar em algo muito mais profundo. O Senhor me levou a pensar no reino de Deus. Reinar com Jesus é fazer parte do reino de Deus. Amém? Amém. Nós vamos reinar em vida, estamos reinando em vida, amém? Amém. Então nós fazemos parte do reino de Deus. Quantos fazem parte? Amém. Glórias a Deus. Vejam comigo, eu fiquei imaginando isso, né? Se você for Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai começar a descobrir que a maioria dos sermões de Jesus falava sobre o reino de Deus. Muito mais do que salvação, do que cruz. Eu não me lembro de nenhuma pregação de Jesus falando sobre cruz. Nem. Devia ter. Não estou me lembrando agora, não. Mas na maioria das vezes, a maioria dos sermões de Jesus era falando sobre o reino de Deus. Que interessante, que importância tem o reino de Deus. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? O Senhor me levou lá em João 3,15. Aquela história bem conhecida sobre Nicodemos. E Nicodemos, ele era um fariseu de família aristocrata. Ele era aquele fariseu importante. Ele era aquele homem impoluto, né? Para falar difícil. Ele era um homem nobre, respeitado e religioso. Nicodemos era religioso. Ele era judeu, fariseu. O que era o fariseu? Era o religioso, aquele que estudava as leis, né? Então, ele, curioso para conhecer Jesus, foi lá no momento de intimidade de Jesus, quando ninguém estava perto, para conversar com Jesus, para saber o que Jesus tinha de tão especial, que ele, tão estudioso, ele tão importante, ele tão mestre, né? Ensinava tantas pessoas. O que esse homem tinha de tão especial que nem ele conhecia? Você já imaginou? E aí, ele se apresentou a Jesus dessa maneira, como nós vamos ler aqui no versículo 1 ao 12. Vamos lendo. Diz a palavra do Senhor, João 3. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando com Nicodemos sobre o reino de Deus. Um homem que estava acostumado com a nobreza,
com o reinado, acostumado com a pompa, com a riqueza, com a nobreza. E vi falar de reinar. Jesus, ele já falava especificamente com cada um. Deus fala especificamente conosco, não fala? E Deus sabe como Ele fala conosco. Ele fala naquilo que realmente é o seu ponto fraco, realmente é aquilo que você mais se interessa. É a maneira como Jesus fala conosco. E Ele falou para Nicodemos a respeito do reino de Deus. E aquele homem ficou assim, meu Deus do céu, reino para mim, eu sou conhecedor dessa história de reinado. E ele veio me dizer que eu tenho que nascer de novo? Que história é essa? Ele era conhecedor da lei. Mas o que nós sabemos, irmãos? Que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Ué, mas ele não era um religioso? Pressupõe-se que era um homem espiritual. Nem sempre, irmãos. Quantos religiosos nós temos aqui? Não aqui especificamente, mas na igreja de Jesus. Quantos religiosos e quantos espirituais? Tem diferença, não tem? Quantos conhecedores da letra? Quantos conhecedores da Bíblia? E quantos espirituais? Há diferença. E Nicodemos, conhecedor da letra, né? Quando Jesus fez uma pergunta tão pra gente soa tão natural, né? Nascer de novo. Nós sabemos o que significa isso, vocês sabem? Quantos nasceram de novo aqui? Amém. Glória a Deus, amém. Nós temos esse entendimento, soa bem aos nossos ouvidos, é fácil penetrar no nosso coração. Mas para ele ficou admirado com aquilo. Nascer de novo? Será que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Voltar a ser um bebê? E depois nascer de novo? Ele foi pelo caminho mais difícil, né? Porque imaginar que ele tinha que voltar a ser uma criança, meu Deus, eu poderia imaginar outras coisas, mas imaginar que eu ia diminuir, sei lá, eu não sei. Olha como são as coisas naturais, irmãos. A que ponto chega? E Jesus falou, em verdade digo que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Jesus já sabia que ele não entendia, irmãos. Mas Jesus estava confrontando Nicodemos. Nicodemos, espera aí. Será que não está na hora de você mudar de vida, não? Será que não está na hora de você parar para pensar até que ponto vai a minha religiosidade? Será que não está na hora de você... Poxa, é um novo ano na minha vida, eu vou continuar na letra. Puxa vida, mais um ano se passou. Eu sou tão conhecedor da letra, mas será que eu vou continuar o mesmo? Que nem uma simples pergunta de Jesus eu sei responder? Quantos de nós estamos nessa situação, não é? Quantos de nós pegamos a Bíblia, lemos Lucas 1:14, em ti haverá a paz, a alegria, se regozijarão com o seu nascimento, e permanecemos naquele mesmo versículo sem uma profundidade, sem um entendimento mais sólido, mais profundo? Até quando? Até quando? E até que ponto vai a nossa religiosidade? O reino de Deus. Nós vamos entender o que Jesus quer falar conosco nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Para reinar comigo é muito mais profundo. Então, esse homem natural se admirou.
esse homem natural talvez tenha saído dali, irmãos, com um question mark assim na cabeça dele. Talvez mesmo tete a tete ali com Jesus, mesmo o contato ali que ele teve com Jesus, né? Eu não sei se ele saiu dali, se ele nasceu de novo. Eu não sei como é que ele saiu daquela situação ali. Eu sei que ele foi confrontado com Jesus. E eu sei que Jesus quer nos confrontar nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu peguei assim mais 3 versículos, mais 3 passagens sobre o reino de Deus que me chamaram a atenção. E elas abordam o reino de Deus de maneiras diferentes. E eu fui olhar lá, João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu vou ler Romanos 14:17. Se tiver difícil, irmãos, prestem atenção e eu vou lendo. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Outro versículo que me chamou a atenção é 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, agora preste atenção, mas em poder. É isso, irmãos. Foi aqui que o Senhor me trouxe a refletir sobre reinar em vida. Foi aqui que o Senhor me chamou a atenção, porque até então eu não estava entendendo o que o Espírito Santo de Deus queria falar comigo. E quando eu cheguei aqui, exatamente nesse ponto da mensagem, aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Porque até então eu estava achando que o Senhor ia falar: esses sem medidas, receba aí, igreja. Receba a chave da tua mão, receba aí. Eu achei que fosse essa a direção da mensagem. E glória a Deus, eu recebo aí também. Mas não era isso que Deus queria dizer. Aqui, o Senhor colocou no meu coração 5 tipos, 5 características específicas desse reinado. Ali Jesus com Nicodemos estava falando de novo nascimento. Significa fazer parte desse reinado. Para você reinar com Jesus, você precisa nascer de novo ou não? Para você reinar com Jesus, como que você vai reinar com Jesus se você não é uma nova criatura? Não reina com Jesus não, irmãos. Você tem que nascer de novo. É uma característica, é um princípio. Outra característica que eu percebi nesse versículo de João 18:36, o meu reino não é deste mundo. E o que é isso? O reino deste mundo caminha para as coisas desta terra, deste mundo. Mas o reino de Deus anda na direção contrária. As coisas de Deus, o reino de Deus, consiste em coisas muito maiores, superiores, além daquilo que os nossos olhos alcançam. É a contramão do mundo, irmãos. Você pode perceber que pega alguns provérbios aí do mundo, pega algumas palavras que os teus ouvidos estão acostumados a dizer. Vamos pegar uma aí. Pau que nasce torto morre torto. E o que a palavra de Deus nos diz?
Pau que nasce torto, Jesus endireita. Não está isso na Bíblia não, viu gente? Estou dando um exemplo. Mas só para vocês perceberem, reino de Deus é contrário ao reino deste mundo. Quem que reina nesse mundo? Satanás e os anjos dele. Ele que reina, ele que é o príncipe desse mundo. Mas quem que é o reino? O que é o reino de Deus? O nosso rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador, nosso Redentor, Jesus. E as palavras dele são contrárias às palavras do mundo. Então o reino de Deus anda na contramão do mundo. O meu reino não é comida nem bebida. A comida e a bebida é para quê? É para carne. Vem da terra. É da terra, é do mundo, irmãos. Nós precisamos, nós somos carne, claro. Né? Mas aqui está falando, o meu reino não é comida nem bebida. É maior, é além do que você imagina. É justiça, é paz, é alegria. São coisas espirituais. Vocês estão entendendo? Buscar as coisas espirituais acima das terrenas. É só para quem é espiritual. O homem natural nos condena. Hoje eu saí do meu trabalho, meu chefe, você tá indo para casa? Eu falei, tô indo para a igreja, quer ir comigo? Aí foi a maior gozação. E para que eu fui perguntar? Foi tipo assim, né? Para que eu fui perguntar? Eu falei, tô indo para a igreja, se quiser pode vir, pode vir. É loucura. Nossa, como que passa um dia inteiro trabalhando, podendo ir para casa descansar, fazer uma comidinha gostosa, vai para a igreja. Né? É muito mais fácil ir para balada do que para a igreja, né, irmãos? É muito mais fácil ir para o pub se encher a cara de cerveja do que ir para uma igreja. Para eles não entra na cabeça. Mas nós que somos espirituais, entendemos as coisas espirituais, sabemos que aqui nós estamos alimentando o nosso espírito, sabemos que aqui nós estamos fortalecendo a nossa vida, crescendo espiritualmente, contribuindo para o reino de Deus, para o crescimento do reino. Amém? Amém. Somos seres espirituais. E uma coisa que mais me chamou a atenção, e é aquilo para que o Senhor pediu para eu focar nessa noite. Exercer poder. O reino de Deus consiste nisso. Porque senão é qualquer reino. Qualquer reino faz reunião. Qualquer reino pode pegar violão, tocar. Qualquer reino pode ter microfone. Né? Qualquer reino pode reunir um grupo de pessoas ou até milhares de pessoas. Põe no Twitter lá, vai a galera toda. É ou não é? Mas o reino de Deus tem uma diferença. Quando a igreja se reúne, tem que ter poder, irmãos. Quando a igreja se reúne, o poder de Deus tem que se manifestar. E é essa a diferença do reino de Deus para o reino desse mundo. É a diferença na nossa vida. Porque nós somos a extensão do ministério de Jesus nessa terra. Quando eu descobri isso, nossa, aí minha cabeça deu um nó, irmãos. Porque eu comecei a pensar, como que eu vou dar seguimento? Como que eu vou dar continuação ao ministério de Jesus, meu Deus do céu? É só Jesus na nossa vida. Porém, ele disse, obras ainda maiores do que eu, vocês farão. Obras ainda maiores. Onde está o poder da igreja, irmãos? Não. Está no Espírito Santo, eu sei. Eu sei, mas eu quero saber onde está o poder. Como nós temos exercido o poder. E foi aí que Jesus me chamou a atenção. E eu fiquei pensando assim, se eu fizesse uma prova
Se eu fosse fazer vamos fazer um teste aqui. Eu peguei aqui 5 itens, não foi? Nascer de novo, andar na contramão do mundo, ser espiritual, buscar as coisas espirituais acima das terrenas, exercer poder. Amém? É uma prova com 5 questões. Agora pega o seu caderno e anota aí. Nascer de novo vale 2 pontos. Tem 5, não é? Vamos botar 10 pontos, então 2 pontos para cada um. Nascer de novo. Quantos pontos você dá para você? Todo mundo nasceu de novo aqui? Completamente? É? Você não tem prazer nenhum no pecado. Só em nascer de novo já é assim. Nenhum. Você nasceu de novo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Quantos pontos aí? Tá diminuindo não, né? Misericórdia. Isso aí eu botei 4. Nascer de novo, irmãos. Nascer de novo. Vai anotando aí quantos pontos você está fazendo. No final eu quero ver os scores aí. Nasceu de novo. Opa, 2 pontos para mim. Andar na contramão do mundo. Eu prefiro as coisas espirituais. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias. Eu separo o meu tempo de qualidade para o Senhor. Quantos pontos? Vai anotando aí, irmãos. Vai anotando aí. Vocês estão anotando, não? E ser espiritual. Ser espiritual. A ansiedade ficou para trás. Eu lancei tudo sobre Jesus. Eu não ando ansioso por coisa alguma. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu ando todos os dias de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Oh, aleluia! Glória ao Senhor. Quantos pontos? Eu busco as coisas espirituais acima das terrenas. Agora eu quero ver quem vai tirar 2. Exercer poder. Eu imponho as mãos, o enfermo é curado. Eu oro e as coisas acontecem. A minha sombra, até passar, a minha sombra cura. Eu chego no meu trabalho, tá aquela atmosfera horrível. Eu piso lá dando glória, aleluia. Tudo fica transformado, irmão. Tudo se faz novo naquele lugar. Porque o poder de Deus entrou, aleluias. Quem tirou 10? Ué, nós... Se a gente for parar para pensar... Se a gente for parar para pensar na nossa vida espiritual... Muitas coisas nós deixamos a desejar. Muitas áreas da nossa vida ficam a desejar. Quão espiritual eu sou, né? Quanto que eu observo as coisas que o Senhor me ensina. Eu vou reinar em vida. Aí vem, né? Eu vou reinar em vida. Quando eu falei reinar em vida, irmão, eu vi os, né? Hoje a palavra vai ser glória a Deus. Reinar em vida, teve gente saltando de alegria. Agora, é aqui que é reinar em vida, irmãos. É isso que é reinar em vida. Onde estão os espirituais? Ninguém me falou a nota de ninguém aí, né? Glória a Deus. Essa é a parte boa. Se não fosse a graça. Oh, graça maravilhosa. Glória a Deus pela graça. Bendita graça. E eu fiquei pensando, Deus, depois de toda a tribulação que eu passei a noite passada, irmãos, só Jesus.
Aí eu tive que avançar um pouquinho no meu horário para entender o que Deus estava falando comigo. E eu perguntando lá, ouvindo o ronco do Salomão. Ele estava lá dando glória, eu estava lá, aleluia. É só nessa hora que eu ouço, graças a Deus, porque quando eu estou dormindo eu não ouço, não me atrapalha em nada. Mas, irmãos, eu perguntei para o Senhor nessa noite, por que nós não temos exercido poder? E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Porque nós não estamos mais preocupados com o reino de Deus. Porque nós não estamos preocupados com o reino de Deus. Nós estamos preocupados com qualquer outro reino, menos com o reino de Deus. Entenda o que o Espírito está falando conosco, irmãos. Teve um dia que eu ouvi um pastor falando assim, quando tiver uma congregação assim, 10, 20 pessoas, põe as antenas aí, porque o Espírito Santo de Deus quer falar em particular com quem estiver aqui. Hoje nós não somos um número muito grande, não. Então Deus quer falar conosco. É no particular aqui da igreja. Amém? Amém. O fulano não está aqui, mas você está e é com você mesmo que o Senhor quer falar. Amém. É você mesmo, amém? Então, nós estamos preocupados muito. Hoje, eu não estou falando do Ministério Novo Tempo, não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus nessa terra. A igreja no modo geral. Quais são os princípios que nós temos hoje como igreja de Deus, como igreja de Cristo? O que reina na minha igreja? Reina um monte de papel com dados estatísticos. Reina um monte de papel com gráfico de linha azul, de linha vermelha. Reina um monte de relatório com número para lá e número para cá. É isso que tem reinado. Nós estamos muito preocupados com as coisas dessa terra, amados. Nós estamos muito preocupados com os moldes deste mundo, com os paradigmas desse mundo. É isso que nós estamos preocupados. Mas onde está o poder, Jesus? Qual é o reino que vocês têm buscado? A palavra do Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque Ele já sabia. Ele é Deus. Ele já sabia que nos dias de hoje nós não estaríamos buscando o reino dele. E a gente fica assim, ai, meu Deus, isso não acontece, aquilo outro não acontece. Mas nós não estamos nos voltando mais para a palavra. Nós não estamos mais voltando aos princípios. Nós não estamos mais... Né, Paulinha? Quando você começou a orar e começou a entregar a palavra, eu falei, é o Espírito Santo de Deus falando, então. E o Espírito Santo de Deus começou a falar do começo do culto até o final. A igreja está se esfriando. Está ficando morna. É isso que é reinar em vida? A igreja não dá nem glória a Deus mais. A igreja, lamentavelmente, o horário de domingo que a gente começa a ver as pessoas chegando na igreja, já acabou o louvor há muito tempo, já está no meio da mensagem, irmãos. Não existe reverência mais. Ninguém quer adorar a Deus. Adorador? Adorador, estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com outras coisas. Menos em adorar a Deus. Eu estou preocupado, não vou nem dar exemplo, irmãos. Porque senão eu vou ter que incluir os meus e eu vou passar vergonha aqui na frente. Eu não vou nem dar exemplo.
Porque cada um de nós está aqui para refletir nessa noite. Eu sou igreja? Se eu sou igreja, eu faço parte do reino. Se eu sou igreja, eu tenho que estar inserido nesse contexto. Se eu sou igreja, onde está o poder de Deus na minha vida? Onde está o poder de Deus na minha vida? Onde estão os princípios? E aí, naquela palavra, né, que fala de reinar, diz assim: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós estamos reinando em vida por meio de muitas outras coisas, menos por meio de Jesus. Estamos reinando por meio de tantas outras coisas, né? Nossa conta bancária, nosso... sei lá o quê. Tantas outras coisas, menos por meio de Jesus. Porque Jesus não é isso não, gente. Jesus é muito mais profundo. Jesus é muito mais espírito. Jesus é muito mais coisas eternas. São coisas incorruptíveis. Eu achei interessante, porque eu ouvi um pastor, uma ministração, e ele falando sobre as coisas, os rituais judaicos. Ele é um judeu. E eu me lembrei, né, de uma passagem, daquela passagem de João, capítulo 12, versículos 3 e 8. Ele estava explicando os rituais judaicos para que se haja um culto. Para que haja um culto, o que tem que acontecer? O judeu, né? E ele estava dando o exemplo de um culto em casa. Porque os judeus, eles podem fazer culto no templo, eles, né, que é onde reúne o maior número de pessoas, milhares de pessoas. Eles podem se reunir na sinagoga, onde se reúne, né, um número menor de pessoas, centenas de pessoas. E eles podem se reunir em casa, onde é um número bem mais restrito de pessoas. Mas, independente de onde seja, no culto ele tem que ter a água, ele tem que ter o óleo. Ele estava explicando lá. Se ele estiver errado, vai falar com ele, porque eu não... Foi a única fonte que eu consultei. Então, aí eu vim repetir aquela passagem de João 12, 3 a 8. Eu vou ler rapidamente e depois eu explico a questão da ordem do culto. Aqui diz assim: uma adoradora, uma mulher que prestou culto, uma mulher que reverenciou Jesus. Está dizendo aqui, então Maria, tomando uma libra de perfume de nardo puro, todo mundo conhece essa palavra, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, e a casa encheu-se do cheiro do perfume. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, perguntou: por que não se vendeu este perfume ao reino do mundo, né? Aquele que não tem nada a ver com o reino de Deus. Preocupado com o dinheiro. Preocupado com quanto custava aquele, né? E ainda queria botar um pedacinho assim, para justificar. Ah, podia dar para os pobres, né? Para justificar. Poxa, eu estou sendo bonzinho. Ele não sabia nada de reino de Deus. Isto disse ele, não porque cuidasse dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, subtraía o que nela se deitava. Respondeu Jesus: deixai-a, a fim de que guarde isso para o dia da minha sepultura, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa mulher, essa Maria, foi a mesma Maria que era, quem era? Ela era irmã de Lázaro. Se você for, só para provar, João 11, do 1 ao 2.
Estava doente um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era que ungir o Senhor com perfume e enxugar os pés com seus cabelos. Era essa Maria. Quem que era essa adoradora, amados? Foi ela que viu o poder de Deus agindo. Foi ela que experimentou um dos maiores milagres e poder do Senhor operando. Ela que viu um morto ressuscitar. E por que será? Porque ela soube prestar culto a Deus. Porque ela entendia o que era um coração de adorador. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E eu fui pensando nessa questão do o que é o culto, prestar o culto, né? E ele estava explicando, eu achei interessante, eu vou acrescentar aqui. Não vou me demorar muito. Ele estava explicando que ao chegar na casa, quando chegava uma pessoa importante, uma pessoa que tem ministério, a pessoa lá da casa, ela tinha que molhar o dedo no óleo. Esse óleo tinha que ser de azeite puro, azeite cru, de oliva cru. Molhava, ungia a ponta da orelha direita, a ponta do dedo direito e a ponta do dedão do pé direito. Tinha que ter a água, porque na hora da ceia, molhava-se a ponta dos dedos para comer o pão e tomar o vinho. Aí, Jesus chegou lá, nessa casa, né? E o que ele falou aqui, nessa passagem que nós lemos? Ninguém ungiu a minha cabeça com óleo, ninguém me deu água e ninguém me beijou. E o que esse... Aí ele estava explicando também a questão do beijo. Muito interessante. Eu achei a questão do beijo. Deixa eu pegar 3 pessoas aqui. Vem cá, Mona. Olha, Gabi. Vem cá, Bia. Só para exemplificar, porque eu achei interessante a questão do beijo. A Mona, ela é... Vem cá, vem cá. A Mona, ela é sacerdote. Receba aí. A Gabi, ela é profeta. Recebeu? Recebi. E a Bia é rei. Aí, chegava... eu tô lá em casa, aí a Mona vem. Vem, Mona. O beijo, como que tem que ser o beijo? A Mona, eu sei que a Mona é sacerdote. Como tem que ser o beijo da Mona? Tem que ser assim, ó. E é homem com homem, viu, irmãos? Esse negócio de, porque é homem, não vou beijar. Não. É sinal de aliança. Os judeus se cumprimentam assim. É homem com homem, amém? Os judeus se cumprimentam assim. E é rosto reto por rosto reto. Interessante isso, querido. Vocês vão ver por quê. Aí vem o profeta na casa. O profeta, ele explicou o seguinte: por que que o sacerdote beija assim? Porque o sacerdote tem a mesmo nível do que eu. Ele é sacerdote. Ele pega as coisas da terra e oferece a Deus. Ele pega o sacrifício e oferece a Deus. Então é de baixo para cima. O nível mesmo. Agora o profeta não. O profeta ele é maior por quê? Porque ele pega do alto e manda para a terra. O que é isso? A palavra. A palavra vem de Deus para a igreja. Então ele é maior. Então, por que ele é maior do que eu tenho que beijar assim, ó. É no punho. E para beijar o punho tem que abaixar um pouco.
E esse abaixar um pouco é um sinal de reverência. O profeta pode sentar. Agora o rei, irmãos, o rei chegou, você não pode nem ficar de pé. O rei chegou, você tem que prostrar. E para prostrar, você vai beijar onde? Eu não vou beijar seu pé, não. Mas, obrigada a vocês, queridas amadas, pela ajuda. Mas, é só para mostrar que rei a gente se prostra. E quando você se prostra, não tem outro lugar para ir, você só pode beijar o pé. E qual é a referência com essa palavra aqui? Ninguém deu água, ninguém deu óleo, ninguém beijou. Essa mulher fez o culto todo sozinha, irmãos. Ela fez o culto sozinha. Ela molhou os pés com as lágrimas, deu a água, derramou o óleo, o perfume, que era mais caro do que o azeite cru que eles usavam ali, 7 vezes mais, derramou sobre Jesus, beijou os pés. Quer dizer, ninguém recebeu Jesus ali como sacerdote, nem como profeta, mas aquela mulher recebeu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela fez o culto sozinha, irmãos. E muitas vezes nós, eu nunca fui imaginar disso. Às vezes nós esperamos a palavra do altar. Tem que ser uma palavra poderosa para a minha vida. O louvor, e hoje o louvor não está ungido não. Hoje só misericórdia. Eu espero que o ministro se prepare, mas eu não me preparo. Eu espero que o pastor se prepare, mas eu não me preparo. Sendo que você sozinho pode fazer o culto, irmãos. Você sozinho, você pode adorar a Deus e chamar a atenção do Senhor. Porque aquela adoradora, ela experimentou poder. E nós não conseguimos experimentar poder. Porque nós não sabemos nem adorar. Deus me chamou a atenção. Eu estou incluindo nessa mensagem. Deus me chamou a atenção. Nós não temos visto sinais. Nós não temos visto o poder de Deus. Nós não sabemos nem adorar a Deus, irmãos. Não existe reverência na igreja mais. Que profeta, que pastor também, né? Não estou nem aí ser pastor, ser profeta, ser o que lá, o que for. Né? Não existe nem respeito. Quanto mais com Jesus que eu não estou vendo. Eu não estou vendo Jesus. Né? Ah, é uma letra lá que eles estão. Ah, uma música lá. Eu não gosto dessa música, não. Você não tem que gostar da música. A música é para Jesus. Você tem que adorar. Glória a Deus. Você tem que adorar. Você tem que se prostrar. Você tem que reverenciar. Você tem que chamar a atenção do Senhor. A igreja precisa chamar a atenção. A igreja precisa tocar o coração de Deus para atrair o poder de volta, irmãos. Nós precisamos de poder na igreja. Sabe por quê? Eu vou dar esse segundo exemplo bem rápido, porque nós vamos orar agora. Eu estava lendo lá em Atos capítulo 4, quando Pedro estava ali e ele foi abordado ali para aquelas pessoas. Ele estava incomodando. Pedro estava incomodando, irmãos, porque Pedro, ele era um homem cheio do poder de Deus. Lá, né, já estamos em Atos capítulo 4, ele já teve toda aquela experiência com Deus, e ele falava com tanta ousadia, tanta intrepidez, que aqueles homens que estavam querendo prender, eles não tiveram nem argumentos, porque Pedro, né, depois vocês leem Atos 4, do 5 até o 14, deixa eu ver se eu acho um versículo chave aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Um pescador falando isso, irmãos, tem que estar com muito poder de Deus. Um homem iletrado, falando para as autoridades.
do povo, anciãos, se nós hoje somos inquiridos sobre o benefício feito ao enfermo, por que ele estava falando daquela maneira? Porque ele tinha acabado de curar um enfermo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tinha acabado de curar o enfermo. Diante dos sinais, ninguém pôde fazer nada, ninguém pôde dizer nada. Diante dos sinais, as pessoas ficam sem argumento conosco. Diante do poder da manifestação da glória do Senhor, quem é que pode dizer coisa alguma? Eles têm que ficar caladinhos. E eles não tiveram como condenar Pedro, porque todo mundo, a multidão estava vendo ali as obras que o Senhor estava operando através da vida dele. Então é o poder. É o poder. A igreja precisa de poder. A igreja precisa manifestar a glória de Deus na terra. E nós fazemos parte disso. Nós não temos de esperar do altar. Nós temos que fazer. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que fazer acontecer a obra do Senhor. Não espere. Faça a sua parte. Muda a história da igreja. Muda a história dessa nação, irmãos. Muda a história de onde você estiver. Faça a diferença onde pisar a planta dos seus pés. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, através da tua vida. E nós vamos ver uma igreja transformada. Amém. Nós vamos poder dizer o reino em vida. Vamos ficar de pé. Quantos aqui tem o desejo no coração de dizer: eu reino em vida? Eu reino em vida porque eu busco as coisas do alto. Porque o poder de Deus opera através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Porque nós não somos uma igreja apática. Não seremos conhecidos como igreja morna. Como o Senhor entregou a palavra no início desse culto, advertindo as nossas vidas desde o início, para que não sejamos mornos, porque o Senhor está a ponto de nos vomitar da boca, mas nós queremos fazer diferença, ser uma igreja viva, uma igreja cheia de poder, Senhor, de autoridade, de intrepidez, cheia do Espírito Santo, fazendo diferença de pisa a planta dos nossos pés, porque se buscamos o teu reino em primeiro lugar, tudo é ser acrescentado, as bênçãos nos alcançam, os sinais nos seguem. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém. Se você não está querendo receber essa palavra, misericórdia. Que o Senhor falou tremendamente às nossas vidas. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, O Senhor Pai. é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és sim, Senhor. o General dos Generais. Verdade, Jesus. É interessante porque muitas vezes nós esquecemos que o poder está no Senhor e esse poder está delegado à igreja. E aí nós queremos usar estratégias humanas para combater. Quando que o Senhor já nos deu todas as armas para combatermos e chegarmos à vitória. Que nós possamos refletir nessa palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Amém? Interessante que Jesus começou com 12. Ele não começou com uma multidão. Muitas vezes, por nós não vermos a multidão, nós esmorecemos. Mas se nós, mesmo poucos, buscarmos mais a presença de Deus, as multidões virão. Não espere as multidões para adorar. Adore simplesmente ao Senhor, de todo o teu coração. Que você tenha uma semana de vitórias, de realizações, que nós possamos estar juntos novamente no domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor.
fazendo a nossa parte como igreja. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas, ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Ó, a cantina tá